muitos estudantes, né, da UFC, do Labomar, muita gente boa na sexta-feira à tarde. O Gabriel está aí, né? Olá, Gabriel. Gabriel Aguiar, nosso querido vereador. Pronto. Depois eu vou compartilhar aqui a tela, então. Tá dando para todo mundo ver? Tá, Monique? Sim. Pronto, excelente. Então, boa tarde, gente. Muito obrigada a todo mundo que está presente. Deixa eu só, Monique, apresentar a banca, assim. Pode apresentar. 3 minutinhos. Então, nós estamos hoje para assistir a apresentação do relatório de graduação, do trabalho de conclusão do curso da Monique Torres de Queiroz, do Instituto de Ciências do Mar, do Labomar, e aproveitando, são 3 mulheres, não é? A Monique, é muito legal, e a professora Lidriana, né? A professora Lidriana agora está um pouco mais distante, é do Labomar, foi professora da Monique, uma pesquisadora do CNPq, do nosso programa de pós-graduação em Geografia, e está ali aprofundando os seus estudos, e hoje mesmo teve a oportunidade de mostrar lá na universidade que está recebendo, em italiano, a apresentação assim, de suas pesquisas, né? Eu acho que você deve ter dito algumas vezes que são pesquisas muito mais complexas por conta do tempo que você teria, né? Não daria tempo para apresentar um resultado de suas pesquisas, de suas publicações, de seu grupo de pesquisa, né? E também faz parte da nossa querida banca, a professora querida Wanda Claudino Salles, do Departamento de Geografia, que nós nos conhecemos há bastante tempo, desde os movimentos ambientalistas, ainda como estudantes, né? E a professora também é pesquisadora nível A do CNPq, ela do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, tem editora de revistas internacionais, da Spring também, tem alguns livros clássicos já, né? Assim, sobre a geodinâmica do planeta, né? Ela trata nos seus livros sobre essas questões. Então, eu estou apresentando um pouquinho mais aqui a colega Wanda, porque imagino que a maioria dos estudantes é do Labomar e da Geografia, quem sabe, né? Então é isso. E eu acho também que todas e todos aqui conhecem a professora Wanda devido à presença dela cotidiana na nossa cidade, não é? Mesmo distante, mas sempre está discutindo, produzindo ciência, e agora com as questões relacionadas com a emergência climática, a urgência climática, e é um prazer enorme estar aqui contigo, prestigiando a Monique, não é? Que já, inclusive, passou no mestrado, não sei se já é público, mas... Tive minha primeira reunião hoje com o orientador. Olha, é o Turra? É. Ah, legal. Onde é o mestrado? Na USP. Ah, que maravilha. Na Que biologia? bom. Na oceanografia biológica. Certo. Parabéns, Monique. Obrigada. Converse lá com a professora Yara Novelli, que Yara, gosta muito do Ceará, gosta muito aqui da gente, ela está sempre lá. Então, Monique, você pode dar início à sua apresentação e depois as considerações da banca. Perfeito. Obrigada, professor. Nada.
Então, boa tarde, gente, novamente. Muito obrigada a todo mundo que está presente. O professor me apresentou, meu nome é Monique Torres de Queiroz. Fui orientada pelo professor Dr. Antônio Jeová de Andrade Meirelles. E esse é meu trabalho de conclusão de curso em oceanografia pela UFC. Eu tenho como tema a evolução dos campos de dunas de Fortaleza, causas e consequências para a cidade. Bom, primeiro, para introduzir o tema, a gente precisa entender o que são as dunas. E as dunas são relevos eólicos, com ampla disponibilidade de sedimentos do tipo areia, que sofrem grande influência da ação dos ventos. Elas podem ter uma vasta riqueza de flora associada e podem servir de abrigo para a fauna. Elas são elementos fundamentais na composição dos ecossistemas litorâneos e alimentam, por conta da ação dos ventos, ambientes de praia, continentais e de transição. Elas podem ser classificadas de duas formas, tanto quanto a sua movimentação, em 3 tipos, que são as migratórias, as estacionárias e as fósseis, e quanto a sua forma em 6 tipos, que são as barcanas, transversais, barcanoides, longitudinais, parabólicas e extremas. Os sistemas de dunas, eles fornecem ricos serviços ecossistêmicos e estão se tornando cada vez mais reconhecidos pela sociedade pelos seus benefícios socioeconômicos. Mas o que são os serviços ecossistêmicos? Eles são funções e atividades que impactam de forma direta ou indireta positivamente o meio em que estão inseridos. Mas eles são muito mais do que benefícios, eles são agentes fundamentais para garantir que a sobrevivência, humana ou não, se torne agradável. Eles foram classificados, de acordo com a avaliação ecossistêmica do milênio, em 2005, em 4 tipos, que são serviços de apoio, serviços de provisão, serviços de regulação e serviços culturais. Para entender um pouco o que são esses serviços e quais são as diferenças entre eles, tem essa imagem que fala bem, que é, por exemplo, provisão, alimento, água potável, recursos genéticos, bioquímicos naturais, cultural, são aqueles vinculados a atividades ecoturísticas, recreacionais, herança cultural, atividades espirituais e religiosas. De regulação, regulação da água, do clima, da erosão, de doenças e de suporte, aqueles vinculados à fotossíntese, formação do solo, produção primária e ciclagem de nutrientes. Como eu falei anteriormente, as dunas elas prestam inúmeros serviços ecossistêmicos, mas quais são eles? Barreira natural contra eventos extremos, principalmente de erosão e ressacas marítimas, purificação da água e recarga dos aquíferos, e beleza cênica atrelada a atividades recreativas. Um exemplo desse grande serviço ecossistêmico que as dunas fornecem, que é a recarga de aquífero e fornecimento de água potável, é Amsterdã, na Holanda, que, por ano, as dunas fornecem 50 milhões de metros cúbicos de água potável. E isso abastece 1,5 milhão de pessoas. Apesar dessa relevância comprovada, as dunas estão sofrendo diversos estresses ambientais, dentre eles a expansão urbana, que tem aí a poluição, mineração, especulação imobiliária, as atividades turísticas e a verticalização das cidades. Esses estresses têm forte potencial de impactar negativamente os serviços ecossistêmicos e estão se tornando, por conta disso, ambientes cada vez mais protegidos por lei, ainda que lentamente. Então, os grandes núcleos urbanos, que são, em parte, responsáveis por isso, têm se tornado uma tendência global nas últimas décadas, e a zona costeira, principalmente, porque ela fornece diversos usos e ocupações para as pessoas. Então, mais da metade da população mundial atualmente vive a menos de 100 quilômetros da costa, e 8 das 10 maiores capitais do mundo estão situadas na costa. Isso é uma forte pressão que a zona costeira vem sofrendo. E trazendo para o Brasil e para a cidade de Fortaleza, no Brasil, 50,7 milhões de pessoas estão atualmente residindo na zona costeira, ou seja, isso é cerca de 26,6% da população. Isso traz o quê? Uma necessidade de gestão para essa área por conta da forte pressão que ela sofre. No Nordeste, 90% das áreas prioritárias de preservação estão fora de unidades de conservação. Em Fortaleza, 72% da sua área já foi edificada, ou seja, perdeu a sua cobertura vegetacional original. E por isso, a cidade de Fortaleza é um bom exemplo de descaracterização das dunas,
por conta da expansão urbana. O meu objetivo desse trabalho é identificar quais as atividades humanas mais impactantes na descaracterização da cobertura vegetal, da geometria e das zonas de recarga de aquíferos, das dunas de Fortaleza, e os prejuízos à cidade devido a esses colapsos. Os específicos é identificar a perda em área, em quilômetros quadrados, das dunas da cidade de Fortaleza em um intervalo de 75 anos, elencar as atividades resultantes da atuação humana em uma classificação de contribuição, e definir e analisar os serviços ecossistêmicos fornecidos pelas dunas e quais foram afetados. Entrando na metodologia, a nossa área de estudo é o município de Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará, localizado no nordeste do Brasil. Fortaleza tem 30 quilômetros de linha de costa e uma área de 313 quilômetros quadrados. Ela está delimitada pelo Oceano Atlântico, por Calcaia, Pacatuba, Maraguape e Aquiraz. Nela estão inseridos os rios Ceará, Pocó e Pacoti, além da bacia da vertente marítima. Atualmente, ela conta com 2.680.612 habitantes. As gestões da cidade, desde sempre, incentivaram a ocupação nas zonas litorâneas e, por conta da grande extensão do município, a gente resolveu dividir as dunas em setores para analisar separadamente cada um. Então, foram 3. Setor 1, Barra do Ceará. Setor 2, Dunas da Praia do Futuro. Setor 3, Dunas da Jacarepaguá. A geomorfologia da cidade é composta e fixas sobre o tabuleiro litorâneo, e elas vão gradando para terraços marinhos, planícies fluvio-marinhas e fluvio-lacustres. Também há a presença de formações pré-cambrianas do período cristalino, e a cobertura da cidade como um todo é sedimentar e bastante permeável, o que permite a recarga dos aquíferos. Ela possui, no geral, uma baixa altitude, com áreas de maior altitude de cerca de 20 metros de altura, de dunas móveis, fixas e semifixas. A cobertura vegetal original da cidade está degradada em sua totalidade. Por conta disso, é substituída por espécies exóticas invasoras, como ninho indiano, a leucena, entre outros. E esses fragmentos que restam, que são bem poucos, preservam, geralmente, eles estão associados às dunas fixas e aos manguezais. As dunas frontais apresentam vegetações rasteiras, como a salsa da praia, e as dunas fixas, semifixas e fixas apresentam vegetações arbustivas nas baixas altitudes e arbóreas menores altitudes. Ou seja, na base da duna são espécies mais arbóreas, como o murici, e na parte mais alta da duna são arbustivas. Quanto à fauna, ela vem sofrendo um processo de defaunação causado pela urbanização, sobretudo a introdução de espécies exóticas, como o gato doméstico, muito atropelamento de fauna por conta de vias públicas cortando as matas e destruição de hábitats. Alguns dos animais característicos de dunas são a cobra-cipó, a raposa, a perereca de bananeira e a garça branca grande. Agora, para o método de fato, a coleta de dados ela foi feita através de uma análise geoambiental e ecodinâmica, portando como principal diretriz a análise integrada da paisagem. Então, a primeira etapa foi fazer o georreferenciamento de 4 imagens, fotografias aéreas e imagens de satélite, com projeção TEM Zona 24S e Datum Sirgas 2000. Foram 4 recortes temporais analisados, totalizando 75 anos. De 1945, eu utilizei mapa com curvas de nível do Serviço Geográfico das 2003 e 2020, imagem de satélites do Google Earth, e 2010, uma ortofoto realizada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Foram criados polígonos vetorizados, feito um cálculo de perda em área e feitos mapas, claro, para identificação. Tudo no QGIS, que é um software livre. A segunda etapa, que é a identificação das atividades responsáveis pela degradação das dunas, foi feita através do levantamento de arquivos históricos, disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e a Secretaria de Finanças, pesquisa em campo,
e a identificação dos bairros, onde eu sobrepus os campos de dunas presentes ainda em 1945 no mapa de bairros de Fortaleza. E aí eu pude coletar, ter os dos bairros que seriam afetados pelas dunas e que hoje não mais, porque teve uma redução muito drástica. Eles são Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu, Papicu, Vajota, Mucuripe, Vicente Pison, Cais do Porto, Praia do Futuro 1 e 2, de Lourdes, M. Dias Branco, Cidade 2000, Cocó, Sabiaguaba e de Cinco Heróis. A identificação dos serviços ecossistêmicos foi feita através da análise ecossistêmica do milênio, em que categorizou de 4 maneiras, né, suporte, provisão, regulação e cultura, e essa revisão dos resultados foi definida depois por uma tabela de Meirelles e colaboradores de 2020. Resultados de discussão. O setor de dunas da Barra do Ceará está inserido em 3 bairros, que é a Barra do Ceará, o Cristo Redentor e o Pirambu. E segundo Pinheiro, em 2009, as dunas fixas estavam à retaguarda das dunas móveis, mas elas foram completamente extintas após o processo de ocupação. E isso pode ser confirmado nas análises desse trabalho também. Inicialmente, em 1945, elas possuíam uma área total de 1,8 km², e em 2020 passou a ter uma área de 0,02 km². Isso indica uma perda de cerca de 98,51% em 75 anos. Houve uma divergência nesses valores com Pinheiro em 2009, devido a diferenças metodológicas para identificar o que seria ou não dunas. Analisando agora entre 2003 e 2020, ou seja, um recorte temporal ali de 17 anos, as dunas em 2003 tinham 0,03 km², em 2010 ocorreu uma desocupação na margem leste da duna, e aí deu uma área mais para leste, porém, posteriormente, ela foi ocupada novamente em 2020. E essa área foi de 0,03 km² de 2003 para 0,02 km² em 2020. Ou seja, 20% de área perdida em 17 anos. A ocupação da Barra do Ceará, ela foi historicamente acentuada desde 1978. Ela teve uma rápida descaracterização das dunas antes da virada do século, e isso é em consonância com o resultado deste trabalho. Tanto é que a grande descaracterização das dunas foi ali entre 1945 e 2003. De 2003 a 2020 já não houve tanta diferença assim da redução em área. Historicamente, foi ocupado por famílias assalariadas de forma desordenada e improvisada, impulsionadas pelos períodos de estiagem. Esse uso residencial improvisado foi o que mais foi expressivo nesse setor, como ocupação, uso e ocupação do solo, gerando um aglomerado de favelas, o que também está em consonância com o resultado de Silva e colaboradores em 2018. Em seguida, foi a atividade, o uso da área, comércio, indústria e serviços, respectivamente. Indústria ficou em terceiro lugar por conta da zona industrial na Avenida Francisco Sá. O índice de desenvolvimento humano no setor é baixo, tendo o Pirambu 0,3, Cristo Redentor 0,4 e Barra do Ceará 0,4. E os problemas socioambientais da área são erosão costeira, impermeabilização do solo, danos à paisagem, interferências na recarga do aquífero e completa descaracterização dos demais componentes geomorfológicos. O setor dunas da Praia do Futuro estão inseridos os bairros Cais do Porto, Mucuripe, Varjota, Vicente Pison, Praia do Futuro 1 e 2, Papicu, Cocó, de Lourdes, Cidade 2000 e M. Dias Branco. Segundo Pinheiro, em 2009, as dunas eram caracterizadas por grandes lençóis de areia e dunas compostas. Atualmente, esses lençóis de areia, né, as dunas móveis, foram praticamente extintas, restando alguns pequenos vestígios no Morro de Santa Terezinha e nos bairros Mucuripe, de Lourdes e Cocó, tendo uma área total em 1945 de 16 km², e depois passando para 0,06 km² de dunas móveis e 4,3 km² de dunas fixas. Isso traz uma perda total de 72,54% em 75 anos. Agora, analisando os 17 anos, né, de 2003 a 2020, as dunas fixas da Praia do Futuro se mantiveram preservadas da descaracterização, havendo uma redução de 6 km² para 4,35 km².
A menor perda está situada nas margens do atual Parque Estadual do Cocó, e as dunas móveis perderam 0,394 km² da sua área entre os anos de 2003 e 2020, ou seja, 86,21% das dunas móveis em 17 anos. Mas aqui também podemos observar como a perda foi bem mais expressiva entre 1945 e 2020. Em harmonia com o Pinheiro em 2009, a principal causa apontada foi a ocupação urbana. Então, em todos os bairros, exceto o Cais do Porto, a principal ocupação do solo foi de residências, seguido de serviços. Serviços são aqueles prestados à sociedade, como as escolas públicas, postos de saúde, hospitais e tudo mais, equipamentos de lazer. Depois comércio e, por fim, indústria. Na Praia do Futuro, Costa, em 88, afirma que a especulação imobiliária chegou nos anos 50, com edifícios e condomínios nas dunas. Mas isso não é no setor Praia do Futuro, é no bairro Praia do Futuro 1 e no bairro Praia do Futuro 2. Por quê? Porque esse setor ele é muito grande, ele abrange 11 bairros. Então, historicamente, ele teve avanços diferenciados entre si. Por exemplo, na Praia do Futuro 1 e 2, ele chegou nos anos 50, com a especulação imobiliária, com edifícios e condomínios nas dunas para famílias de classe média. Enquanto que no Morro de Santa Terezinha foi ocupado nos anos 80, em um campo de dunas eólicas ativo, posteriormente fixado, mas por famílias de pouco poder aquisitivo. Em harmonia com Carneiro e colaboradores em 2003, observou-se que no Morro de Santa Terezinha a ocupação era de famílias pouco abastadas. O IDH também é diferenciado, assim como sua ocupação, sendo alto em bairros como Meireles e Dionísio Torres e Aldeota, médio em Papicu e Cidade 2000 e muito baixo em Cais do Porto e Praia do Futuro 1. O Porto do Mucuripe, que foi construído em 1940 no bairro Cais do Porto, também gerou um desbalanço sedimentar, que trouxe um balanço negativo na porção oeste do litoral, ou seja, causou uma erosão e, por consequência, investimentos públicos em obras de contenção para barrar a erosão costeira. A erosão costeira ela é uma das principais complicações em ambientes que destroem os campos de dunas, e no bairro Cais do Porto, no Serve Luz, situado em uma zona de transpasse de sedimentos, as residências são tomadas por areia nos meses de maior intensidade de ventos. Aqui a gente tem uma imagem do Porto do Mucuripe e aqui uma imagem de famílias varrendo a areia de suas casas. O setor Dunas da Sabiaguaba estão inseridos os bairros Edson Queiroz e Sabiaguaba. Em 2009, as dunas se assemelham com as dunas da Praia do Futuro. Ela tinha uma área total de 8,76 km² em 1945, e 75 anos depois essa área foi reduzida para 5,53 km², com 3 km² de dunas móveis e 2,48 de dunas fixas. Houve uma redução, portanto, de 36,81% em 75 anos, bem menos expressivo que os demais setores. Agora, analisando o recorte temporal de 17 anos, 2003 a 2020. No ano de 2003, a área pertencente às dunas móveis foi estimada em 4 km² e atingiu, no ano de 2020, 3 km². As dunas fixas foram menos impactadas pela ação humana e reduziram apenas 0,25 km² de sua área total. Somando tudo, houve uma perda de 33% de móveis em 17 anos e 9% de fixas em 17 anos. As dunas da Sabiaguaba apresentam 7 sítios arqueológicos, sendo eles Sabiaguaba 1, 2, 3, 4, 5 e Jereberaba 1 e 2. A ocupação humana é datada em pelo menos 4.610 anos, onde foram achados vestígios de cerâmica, vasos, artesanatos e bivalves, conchas. Segundo Souza, em 2009, a ocupação desse setor ocorreu de forma mais lenta e menos intensa. Isso pode explicar o porquê que a porcentagem de perda foi menor do que nos outros setores. E o IDH da Sabiaguaba é considerado muito baixo, 0,2. As residências são de pouco poder aquisitivo também, e foram as mais expressivas na área, a questão do uso,
seguido do comércio, serviço e indústria. A especulação imobiliária, incêndios criminosos, despejos de resíduos sólidos e tráfego de veículos de tração 4x4 são alguns dos problemas socioambientais encontrados no setor. Além disso, teve a instalação da CE 010, que intercepta um campo de dunas móveis ativo. Então, frequentemente, o poder público tem que estar indo remover a areia que está fazendo seu percurso natural e cobrindo a CE. Além disso, também foi aprovada a anuência pelo Conselho Gestor da Sabiaguaba, um loteamento de 50 hectares na Mata do Miriú. Após isso, teve uma movimentação de ambientalistas locais e o IBAMA não aprovou o projeto. Dunas de Fortaleza como um todo. A gente pode observar nesse gráfico que, no total, aqui, né, o último gráfico, Fortaleza perdeu a maior área de dunas entre 1945 e 2003, e depois foi reduzindo gradualmente nos anos seguintes. A Barra do Ceará, por sua vez, já tinha uma área muito reduzida em 1945 e ficou praticamente inexistente nos anos seguintes. Em harmonia com Carneiro e colaboradores, a rápida ocupação do Morro de Santa Terezinha foi observada entre 78 e 2001 e lenta em 2001 e 2008, que também pode ser observado nesse trabalho no setor Praia do Futuro. De acordo com Girão e Azevedo, as dunas foram severamente destruídas pela expansão urbana em diferentes períodos. A contagem dos anos 30, as dunas do Pirambu, que estão inseridas no setor Barra do Ceará, que isso pode explicar o porquê que a Barra do Ceará já tinha uma área tão reduzida em 45 e em 1950 nos bairros Meireles e Mucuripe. A única exceção do uso expressivo para residências foi no bairro Cais do Porto, no setor Praia do Futuro, por conta do Porto do Mucuripe, que já utilizava uma área muito grande do setor para a indústria. Os serviços ecossistêmicos foram classificados em uma tabela, só que como ia demorar muito para apresentar aqui, então eu separei em tópicos. A regulação e produção dos gases foi completamente colapsado na duna da Barra do Ceará, fragmentados gravemente nas dunas da Praia do Futuro e relacionados com as dunas fixas e semifixas da Sabiaguaba. Suplementação de água. Na Praia do Futuro e na Sabiaguaba ainda resguardam um importante aquífero dunar, mas foi possivelmente colapsado na duna da Barra do Ceará, devido ao forte adensamento urbano e o precário saneamento na área. A proteção da costa. As dunas às margens do Rio Cocó, entre os campos da Praia do Futuro e da Sabiaguaba, estão fortemente relacionadas a esses serviços ecossistêmicos. E a duna da Barra do Ceará, até 2003, ainda fornecia pequenas quantidades de sedimento para os bancos de areia na foz do rio, mas atualmente não mais, porque ela foi completamente fixada. Amortecimento contra o aquecimento global. As dunas da Sabiaguaba são fundamentais para potencializar as provisões relacionadas com a urgência climática, e as dunas da Praia do Futuro e da Barra do Ceará estão fortemente degradadas por conta da construção civil. Refúgio da vida silvestre. Esse serviço está relacionado com as dunas da Praia do Futuro e da Sabiaguaba. As dunas da cidade de Deus Mil, que estão localizadas mais a sul do campo de dunas da Praia do Futuro, encontram-se em risco de urbanização, o que pode perder esse serviço ecossistêmico, mas está completamente extinto na duna da Barra do Ceará. Recreação, turismo ecológico e contemplação da paisagem. As comunidades tradicionais da Boca da Barra do Rio Cocó e Casa de Farinha estão inseridas nas atividades de trilha e passeios ecológicos. E produção primária de alimento, da mesma forma, são essas comunidades tradicionais que estão nesses serviços ecossistêmicos. O campo de dunas da Barra do Ceará tem esse serviço completamente colapsado. Comparando com outros estudos, Florianópolis, né? Uma expansão urbana, a expansão urbana está como uma das principais pressões sobre o campo de dunas. A proteção da linha de costa é um dos 18 serviços que os campos de dunas prestam, em harmonia com a tabela fornecida por Meirelles e colaboradores em 2020. Veiga Lima e colaboradores afirmam que a perda dos serviços é resultado do não planejamento adequado, da falta de fiscalização e do diálogo com as comunidades locais. Fora do Brasil, na Estônia e na Bulgária, também apresentaram redução drástica de dunas
por conta da expansão urbana não planejada. Em Marrocos, 95% dos campos de dunas já foram completamente destruídos pela construção de residências e complexos turísticos. E os ecossistemas de dunas, então, vêm sendo um dos mais afetados pela ocupação urbana desenfreada, mostrando as consequências da falta de planejamento urbano baseado na preservação dos ecossistemas. Com isso, o trabalho conclui, então, que Fortaleza perdeu 16,7 km² de dunas desde 1945 a 2020, totalizando, assim, 62,14% de área original de dunas descaracterizada em Fortaleza. O grau de preservação dos setores, né, de forma decrescente, o setor Sabiaguaba foi o que se mostrou mais presente, seguido do setor da Praia do Futuro e do setor Barra do Ceará por último. Porém, o setor Barra do Ceará apresentou maior porcentagem de perda, 98%. Mas quando a gente observa a área perdida, a da Praia do Futuro foi bem mais expressiva. Por isso que ele está em segundo lugar. A atividade mais importante em todos os bairros, exceto o Cais do Porto, foi a residência, e comércio, serviço e indústria variaram entre os bairros. Com isso, os serviços ecossistêmicos prestados foram severamente comprometidos, provocando efeitos danosos não somente à fauna e flora local, mas também a toda a cidade que se tornou vulnerável aos eventos extremos e às mudanças climáticas. Ressalta-se, portanto, que a mercantilização dos ecossistemas e áreas do entorno pela construção, além de serem diretamente responsáveis pelo colapso dos serviços, foi indutora da especulação imobiliária que proporcionou a origem de favelas em áreas de risco e em variados setores dos campos de dunas. Portanto, é imprescindível que a gestão pública aprimore o planejamento urbano, levando em conta uma abordagem participativa e uma inclusão de análise interdisciplinar dos serviços ecossistêmicos, preservando, assim, as dunas remanescentes, recuperando as áreas degradadas e aumentando as áreas verdes da cidade. As referências bibliográficas desse trabalho, algumas. Agradecimentos, eu gostaria de agradecer ao Labomar, à UFC, por todos os anos de ensino, ao meu orientador, Jeová Meirelles, que foi o melhor orientador que eu podia ter tido, foi incrível. Eu estava sempre com muitos problemas, surtando de nervosa, achando que tudo ia dar errado. Aí ele, vamos marcar uma reunião. Aí eu marcava uma reunião com ele, tudo, aí ele dava uma frase e resolvia todos os meus problemas. Então, eu sou completamente grata. E a minha banca, que é a Wanda Claudino, e a professora Lidriana Pinheiro. A Lidriana Pinheiro, que foi minha professora em vários anos da graduação, eu sempre tenho uma boa memória dela, e a professora Wanda Claudino, que é uma grande inspiração para mim no movimento ambiental. Por fim, eu não poderia deixar de agradecer aos meus amigos da turma 2017.1, que a gente viveu muitas coisas maravilhosas juntos, e com certeza a escolha do tema e tudo que vem vindo da minha vida profissional tem influência deles. E é isso, muito obrigada. Puxa vida, eu gostei demais da apresentação, mas ia dizer isso no final. Claro. Valeu, Monique, parabéns. Agora vamos passar para as observações das colegas, tá? A professora Wanda e a professora Lidriana. Vamos chamar primeiramente a professora Wanda. Né? Ela foi da nossa universidade, com a Lidriana da universidade, professora aposentada da UFC, e está aqui triangulando mais, né? Em Sobral e na Flórida, né? Então, você está só triangulando Brasil e Itália, mas brincadeira. Professora Wanda, fique à vontade, a gente vai ficar aqui anotando as suas observações. Obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas, boa tarde a todos. Eu gostaria de colocar inicialmente que é um grande prazer para mim estar participando dessa banca da Monique. É uma honra muito grande, viu, Monique e Jeová, poder participar desse momento tão importante
da análise da problemática ambiental na cidade de Fortaleza. Gostaria de parabenizar os dois, Monique e Jeová, pela escolha do tema, não poderia ser mais procedente, já estava precisando e muito de um levantamento atualizado da situação da ocupação das dunas na cidade de Fortaleza, para a gente poder entender o prejuízo e correr atrás do que resta para a defesa, do que pode ser preservado ainda, e, nesse sentido, eu só tenho a parabenizar a vocês pela escolha dessa temática fundamental para a gente entender e participar desse processo de ocupação da natureza na cidade de Fortaleza. Eu gostaria de colocar inicialmente que eu raramente vi um trabalho tão bem feito quanto o da Monique. Absolutamente magnífico, redondo, perfeito, em todos os níveis, na redação, não só na escolha do tema, como na redação, na metodologia, no levantamento dos dados, na escolha muito detalhada da análise dos serviços ecossistêmicos, nas conclusões, nas referências. Foi um trabalho redondo, maravilhoso, com nível de mestrado a mais, ultrapassou muitíssimo as expectativas para um TCC, tem a qualidade de mestrado para mais adiante, para o início de projeto de doutorado, e, nesse sentido, eu gostaria realmente de parabenizar os dois pelo sucesso na análise dessa situação delicada que é a ocupação de dunas na cidade de Fortaleza. Eu, na verdade, não tenho nem tantos comentários, pelo menos negativos, não é, a fazer, mas eu anotei algumas questões no corpo do texto que eu vou pedir licença, então, para detalhar aqui com vocês. A primeira sugestão que eu gostaria de fazer, Monique, diz respeito ao título do trabalho. Quando você coloca evolução dos campos de dunas de Fortaleza, a ideia que vem à cabeça é evolução natural, porque esse é o termo clássico que se usa, evolução em geomorfologia, para se fazer análise da dinâmica da natureza, da geodinâmica, de todos os aspectos do domínio da geomorfologia, e, em particular, o de dunas, porque tem mobilidade, se movimenta ao longo da planície costeira. Então, ele traz erroneamente o título, uma ideia do que está sendo tratado. Eu, quando li o título, imaginei que seria uma discussão da dinâmica da natureza, embora já tivesse conversado com a Monique e sabia que não era várias vezes, mas não seria isso. Então, eu sugiro que você inclua o termo evolução da ocupação dos campos de dunas de Fortaleza, para que as pessoas possam, imediatamente, vendo o título do seu trabalho, identificar a temática que está sendo tratada e ir direto no assunto que é o primordial. É claro que, para analisar a ocupação de dunas, um trabalho bem feito tem que analisar a evolução natural também, ou pelo menos caracterizar, não analisar a evolução natural, mas caracterizar do ponto de vista geomorfológico, do ponto de vista científico, o que são essas dunas, que foi o que você fez muito bem feito. Então, eu começaria com essa sugestão para que você veja com seu orientador a possibilidade de incluir no título a ideia de evolução da ocupação das dunas da cidade de Fortaleza. E a gente chega, então, estou passando aqui o meu arquivo, a gente chega no sumário. O sumário é muitíssimo bem organizado, já mostra, a partir dele, a clareza e a consistência dos dados que são levantados. Então, desde o momento da leitura inicial do trabalho, a gente já vai percebendo a qualidade do trabalho que vem pela frente.
a apresentação inicial das dunas, caracterização das dunas, do ponto de vista da forma e da dinâmica, com ilustrações muito bem feitas. Aliás, as ilustrações são perfeitas. Os mapas, foi uma felicidade muito grande a escolha da representação cartográfica, com essas imagens que foram produzidas por você na indicação da perda da área de dunas, foi muito ilustrativo do processo. As fotos também são muito importantes e muito interessantes, porque elas trazem o conjunto da avaliação do processo de ocupação ao longo desses 75 anos que você trabalhou, não poderia ser melhor. Então, estou aqui na introdução, a introdução muito bem feita, os objetivos claríssimos, completamente de acordo com o trabalho que foi apresentado, os objetivos específicos indicar a perda da área em quilômetros quadrados, isso foi feito de maneira soberba. Elencar as atividades resultantes da atuação humana também foi muito bem mapeado, e definir e analisar os sistemas, os serviços ecossistêmicos, foi um ponto-chave desse trabalho, muito bem definido, muito bem delimitado, o que mostra a categoria da análise que foi realizada. A metodologia, a gente passa para a metodologia, eu achei em alguns aspectos que ela precisa ser mais detalhada. Por exemplo, quando você trata da identificação da técnica que foi utilizada para calcular a área de perda de dunas, isso não está muito explícito. E é fundamental que você deixe claro quais as etapas técnicas que você enfrentou e aplicou para chegar a essa conclusão da área perdida por dunas nesses 4 intervalos de tempo que você registrou. Para que esse cálculo da perda de área não é muito fácil, e você mostrou um grande domínio, aprendizado nesse contexto, e é necessário que isso possa ser explícito no trabalho para que outras pessoas possam acompanhar e repetir daqui a alguns anos, por exemplo, esse levantamento, para que a gente possa dar continuidade à produção científica, já que ninguém inventa a roda todo ano, não é? É importante a gente deixar claro a metodologia com clareza, todos os aspectos que foram tratados. A sua apresentação foi magnífica, mas na metodologia eu achei também que talvez você possa, nessa etapa final do trabalho, alterar algumas coisas, porque você apresenta a natureza das dunas e da geomorfologia na metodologia. A metodologia traz a caracterização mais detalhada das dunas. E eu acho que talvez você devesse abrir um capítulo, ou um item, não um capítulo, ainda na apresentação, talvez, para a caracterização da área de pesquisa, ou do campo de dunas de Fortaleza, e deixar a metodologia só para a metodologia, deixar mais explícita essas suas etapas e não misturar a caracterização natural das dunas nessa parte metodológica. Também nas fotos, nessa metodologia, você, por exemplo, na figura 4, que está na página 22, você coloca vegetações típicas de ambientes de dunas na figura, mas não explicita na legenda qual é essa vegetação, o que está sendo visto e o que está sendo identificado, do jeito que você fez na sua apresentação e do jeito que fez no texto, porque senão a foto fica perdida. Eu encontrei algumas fotos com essa situação, em que tem o título da figura, mas a legenda não está tão explicativa, para a gente entender, sobretudo quem não conhece Fortaleza, quem vai ler, você fez uma revisão de autores internacionais
para trazer exemplos de outras partes do mundo, autores nacionais em outras regiões do país. Possivelmente, seu trabalho, quando você publicar artigos, eu espero que o faça, e urgentemente, vai ser lido por pessoas de fora do estado e do país. Então, é preciso que essas informações sejam bem claras para que as pessoas possam acompanhar o desenvolvimento completo do seu trabalho. Perfeito. Então, essa é a situação que eu queria colocar para a metodologia, retirar a parte de explicitação da natureza geomorfológica das dunas e submeter um maior detalhamento às técnicas de cálculo das áreas de perda das dunas ao longo desses últimos anos. Tem uma questão que não ficou clara para mim ainda na metodologia, em que você diz, na página 25, no item 3.2.2, identificação das atividades responsáveis pela degradação das dunas, em que você diz, no segundo parágrafo, que foram sobrepostas às áreas de dunas em um mapa com os limites dos bairros do município. Os que obtivesse área de dunas igual ou superior a 0,0550 km² do seu território foram incluídos na análise contextualizada. E você não explicou, quando eu terminar minha fala, se você quiser fazer algum comentário e explicitar por quê, essa área de 0,05 km², ou igual ou superior a ela, qual foi o critério que você utilizou para definir esse tamanho de área para que fossem incluídos na análise contextualizada? É um dado importantíssimo que não foi explicitado e, com certeza, tem que vir com maior clareza na produção final do seu trabalho. Aí nós passamos para a identificação dos serviços, dos itens de resultado e discussão. Eu quero confessar para você, Monique e Jeová, e os colegas que estão nos ouvindo, que o seu trabalho nos dá a importância do desastre, que é o processo de urbanização da cidade de Fortaleza em relação aos seus atributos naturais. É um verdadeiro desastre o que a gente percebe no processo de ocupação de margens de rio, de faixa de praia e, sobretudo, de dunas. Uma destruição enorme, tanto por população de baixa renda que não tem outras opções, além de ocupar essas áreas, quanto, sobretudo, pela especulação imobiliária que produz residências no topo das dunas, destruindo as dunas, independente do contexto ambiental que elas possam afetar. Por outro lado, e eu estou vendo aqui o setor de dunas da Barra do Ceará, com 0%, com quase a totalidade de ocupação total, destruição do campo de dunas. Então, é drástico a gente ver o que o seu trabalho nos mostra. Por outro lado, eu fiquei feliz de saber que nós ainda temos cerca de 37% de área de dunas na cidade de Fortaleza. Eu confesso a você que foi um choque para mim, positivo, ver essa informação, porque eu julgava, a partir dos trabalhos de Pinheiro, que fez esse levantamento básico inicial sobre as dunas de Fortaleza, ela foi minha orientanda, a Mônica Virna Pinheiro, eu julgava que desses anos para cá, já se vão 13 anos, não é? O processo de ocupação tivesse sido muito mais intenso. Então, eu estou feliz, ainda apesar do drama e do desastre que a ocupação, me deixou muito feliz de saber que nós ainda temos cerca de 37% de área de dunas para preservar na cidade de Fortaleza. Eu pensei que o desastre fosse maior,
Então, nós temos já as dunas preservadas da Sabiaguaba, que tem que estar sempre em luta constante para não permitir, através das decisões do Conselho Gestor, que a especulação, que o uso indivíduo, a ocupação inadequada avancem sobre essas áreas. Nós temos a área de relevante interesse ecológico das dunas do Cocó preservando, o que já também garante, embora seja uma luta árdua manter essa área preservada, o que já garante outra parcela de área de dunas ocupada, preservada, mas nós temos ainda a possibilidade de trabalhar, como foi feito, como vem sendo feito pelo vereador Gabriel Aguiar, que fez aquele início de, não sei como anda agora esse levantamento pela pandemia, de uma lei estadual e municipal que protegesse o conjunto das dunas da cidade de Fortaleza, através da coleta de assinaturas em diversos pontos. A pandemia acabou atrapalhando um pouco essa história, mas nós temos a possibilidade de pensar que ainda tem muito espaço para nós lutarmos e tentarmos preservar uma parcela grande ou total desse conjunto de cerca de 37%, 38%, 36% que nós temos aí de dunas ainda coexistindo, permanecendo na cidade de Fortaleza. Então, nós temos aqui, nesses seus resultados e discussão, o setor de dunas da Barra do Ceará, que mostra o desastre que isso representa do ponto de vista ambiental. A figura 7, o mapa de regressão da área de dunas da Barra do Ceará, que está na página 27, eu acho que a legenda tem que ser refeita. O mapa é muito ilustrativo, ele foi feito de forma esplendorosa, com essa legenda de achuriamento e cores que foi selecionada, mas a legenda interna, que coloca os anos de ocupação, entre 1945 e 2020, ela está reduzidíssima. Você teria que ampliar. Não vale a pena uma figura dessa qualidade se perder por um detalhe desse, que é o tamanho da legenda, para que se possa fazer a leitura da informação que ela quer passar. O mapa de regressão da área de dunas foi muito bem bolado, muito criativo, muito positivo do ponto de vista da informação visual que passa. Eu parabenizo a você pela escolha desse processo de ilustração que o mapa introduz. Nós vamos avançando aqui, o setor da Praia do Futuro, que é o setor, pela sua colocação final, que mais perdeu em termos de área, não de porcentagem, mas de área, não é? O mapa e as ilustrações estão muito, muito bem feitas. Eu só não entendi na página 32, e você repetiu na sua apresentação, porque os bairros Meireles, Dionísio Torres e Aldeota estão listados nesse setor da Praia do Futuro. Eu tiraria essa informação, a não ser que você queira fazer uma comparação com o índice de desenvolvimento humano de outros bairros de Fortaleza com os que estão sendo estudados. Nesse sentido, se assim for, você tem que fazer um parágrafo sobre isso, explicando essa comparação, mas você está falando da Praia do Futuro, e em um parágrafo você introduz os bairros Meireles, Dionísio Torres e Aldeota. Fica confuso, porque para um leitor menos atento, ou que queira ver tudo em perfeição, pode imaginar que você está colocando que esses 3 bairros também fazem parte do contexto dos bairros da Praia do Futuro. Concordo. Na página 33, onde a gente está lendo aqui a importância da erosão, colocando que a erosão costeira é uma das principais complicações sofridas em ambiente que destrói os campos de dunas. Você diz que isso ocorre porque as dunas atuam como barreira natural aos processos erosivos. Eu acho que caberia
você gastar um parágrafo, usar um parágrafo para explicar esse papel das dunas, sobretudo porque, além de funcionar como barreira natural, elas também fornecem sedimentos para as praias, através da ação dos processos de transpasse de sedimento, o bypass, que acontece entre a Praia do Futuro, acontecia, agora não acontece mais, por conta da urbanização, o bypass que se fazia entre a Praia do Futuro e a beira-mar, as dunas transpondo por cima a ponta do Mucuripe, caindo na faixa de praia e alimentando as praias. Eu não vi você tratar muito, nem na caracterização, nem depois nesse processo de serviços ecossistêmicos, esse papel importante das dunas como fornecedora de sedimentos para a faixa de praia, na cidade de Fortaleza em particular. Isso não acontece em toda a área, tem que ter uma ponta, tem que ter um obstáculo para transpor, mas em Fortaleza era clássico, agora com a urbanização completa, isso não acontece mais de jeito nenhum, que é um fator que amplia o processo erosivo a oeste, e eu acho que você não prestou muita atenção nesse aspecto do transpasse de dunas. Do ponto de vista do conteúdo, é o único elemento que eu senti falta no seu trabalho, foi uma caracterização do bypass de dunas através da zona da ponta do Mucuripe, o que não acontece mais e que deveria entrar como um elemento de serviços ecossistêmicos, a alimentação de faixas de praia, que foi subtraído da dinâmica natural da cidade de Fortaleza em função da urbanização. E a gente vem, então, para o setor da Sabiaguaba. No setor da Sabiaguaba, eu também achei que faltou um parágrafo ou dois explicitando o processo de criação do Parque Municipal das Dunas de Sabiaguaba, que foi um processo muito bonito, criado esse Parque de Dunas pela prefeita Luiziane Lise, e o professor Jeová Meirelles fez a documentação necessária para que esse fosse criado, esse Parque de Dunas, e é uma das explicações pelas quais essa área de duna de Sabiaguaba não é tão degradada. Então, acho que caberia fazer um parágrafo tratando da criação do Parque Estadual das Dunas de Sabiaguaba antes de falar dele, porque 2 parágrafos depois você cita o parque, mas não conta a história, não traz a informação, historicidade da criação desse parque. A mesma coisa talvez devesse ser feita para a criação da área das dunas do Cocó, porque também é um elemento que indica o grau de preservação dessas dunas e precisa estar explicitado, porque além a ocupação por residências, indústria e comércio degrada, e tem que ficar claro que a ocupação por criação, não a ocupação, mas o processo de criação de áreas de preservação preserva, para que a gente possa investir nessa campanha de preservação do restante das dunas que existem em Fortaleza. Então, acho que caberia tanto no setor da Sabiaguaba quanto no setor Praia do Futuro uma explicitação do processo, da existência, não é nem do processo de criação, é sobretudo da existência dessas áreas de preservação, para a gente ter a noção de que elas são, sim, fundamentais para a manutenção desse ecossistema, porque onde elas existem, a taxa de degradação foi bem menor, para a gente ter argumentos para brigar na sequência, já que o seu trabalho vai dar uma contribuição muito grande para o movimento ambiental, para a mobilização social, para a leitura crítica sobre o processo de ocupação, é importante também deixar claro os elementos positivos que saem do resultado dessa mobilização e dessa articulação social. Então, a gente avança, eu estou aqui entrando no item 4.4, os prejuízos para a cidade, que você é muito feliz
na abordagem desse tema e traz os usos e ocupações dos diversos setores, e nós entramos nas funções ecossistema do Campos de Dunas. Que levantamento magnífico, que riqueza de informações você trouxe sobre o papel, a importância e a situação que as dunas criam apenas por existirem em uma área urbana que precisa, portanto, dar mais atenção ao seu processo de uso e ocupação. Magnífico esse levantamento dos serviços ecossistêmicos, amplos, variados. Eu acho, inclusive, que você, para permitir que as pessoas entendam essa importância, deveria numerar o número de funções ecossistêmicas que as dunas propiciam, para ter mais impacto. Você falou, por exemplo, que na cidade de Florianópolis, o levantamento que foi feito são de 18 serviços ecossistêmicos para as dunas, mas não colocou essa informação no seu trabalho para Fortaleza, como resultado do seu levantamento. Quantas funções ecossistêmicas o Campo de Dunas propicia? Eu contei, e se não me engano, são 13 serviços ecossistêmicos que você elencou nesses 4 diferentes eixos dos serviços ecossistêmicos, o que é realmente algo grandioso. E eu achei apenas que, além do processo de bypass das dunas, no item que fala recreação, turismo ecológico e contemplação da paisagem, deveria entrar geoturismo também, porque muita gente se desloca para a zona costeira para ver a duna, a forma, o relevo, o geo da geomorfologia. Então, entra não só turismo ecológico, que seria aquele que trabalha mais com o ecossistema, a fauna, a flora. Entraria também, eu sugiro que você inclua nesse item que fala dessa parcela dos serviços ecossistêmicos, 13 ao total, o item geoturismo. Então, maravilhoso esse levantamento, magnífico a gente ter ideia da importância das dunas numa cidade de grande porte, como a cidade de Fortaleza é, e você nos traz com clareza essa informação fundamental. E nós chegamos na conclusão em que você traz uma síntese dos elementos que foram levantados, a perda das dunas, os diversos ecossistemas, curtinha a conclusão, podia ser até um pouco maior, mas ela traz os elementos fundamentais, não tem muito problema de ser uma síntese tão reduzida. Eu achei uma síntese muito reduzida do trabalho da totalidade. Muita gente, quando pega um trabalho, a primeira coisa que eles leem é o abstract e depois vão para as conclusões, para depois ler o conjunto do trabalho. Então, a conclusão acaba sendo um elemento importante da análise global que se faz, porque ela traz informações sintéticas, de síntese. E eu acho que você poderia gastar mais 1 ou 2 parágrafos ampliando, por exemplo, colocando o papel das áreas verdes na manutenção desses restantes de porcentagem de áreas de dunas na cidade de Fortaleza. E a gente vai para as referências. Nas referências, eu ri muito, porque os títulos em língua estrangeira estão todos traduzidos. Não tem um artigo em língua estrangeira. Eu nunca vi isso. Eu nunca encontrei um trabalho anterior que se desse a esse trabalho, repetindo aqui a palavra, de traduzir os títulos do inglês, do francês, do russo para o português. Não entendi. Confesso que eu fiquei na dúvida se tinha que traduzir ou não. Eu vou traduzir. Eu nunca vi nada igual. Tem algumas revistas internacionais, como a Geomorphology, que obrigam a tradução, porque eles não aceitam nenhuma palavra que não seja em inglês na revista.
Então, eles obrigam você a traduzir os textos em português, por exemplo, para o inglês, mas é obrigado a colocar informação, título traduzido. Então, se você quiser traduzir, o que é uma diferença na apresentação dos dados, pode ser interessante para as pessoas que não conhecem muito línguas estrangeiras, mas a informação de que é título traduzido tem que vir, porque senão causa a impressão errônea de que os artigos são publicados todos em português. Então, traduza se quiser manter essa forma de apresentação, mas coloque entre parênteses ter título traduzido para o português. E as referências, fora esse aspecto, são riquíssimas, muito representativas. Você trabalhou com gente que realmente contribuiu para a análise da situação que você detalhou no seu trabalho, que é a ocupação dos campos de dunas da cidade de Fortaleza, e elas foram muito ricas e muito oportunas. Eu lhe parabenizo, finalizo mais uma vez dizendo que é um trabalho magnífico, que foi um prazer muito grande ler esse trabalho com essa qualidade, apesar do drama da informação que ele nos traz, que parte o coração, ver toda essa destruição dos ecossistemas, dos geossistemas, da paisagem natural na cidade de Fortaleza, mas eu quero deixar a leitura e a conclusão final com um ponto positivo, que é esse que eu mapeei, me deixou muito feliz, de que nem tudo está perdido completamente. Ainda temos uma boa parcela de dunas a preservar na cidade de Fortaleza. Você, com seus dados, nos mostra isso e nos anima a continuar na luta ambiental, na mobilização social e na pesquisa científica, para que a gente consiga finalmente transformar esses pouco mais de 30% que restam de dunas em áreas preservadas que possam continuar prestando todos esses serviços ecossistêmicos que você mapeou. Muito obrigada pelo tempo, pela atenção e parabéns novamente para você, o Jeová, por um trabalho tão belo e tão importante para a cidade de Fortaleza. Muito obrigada, professora. Obrigado, professora. Monique, está contigo. Pode. A senhora perguntou, na parte da metodologia, sobre as atividades e o mapeamento que eu fiz dos bairros, não é isso? E o critério de ser 0,05 km². Bom, foi porque eu sobrepus o mapa de bairros de Fortaleza para saber quais bairros estavam inseridos nos setores de dunas, né? Só que aí apareceu no setor Barra do Ceará o bairro Carlito Pamplona. Só que ele estava, tipo, só um risquinho. Ele não tinha nem, acho que 0,02, assim. É bem pequenininho mesmo. E o tamanho do bairro não seria... eu julguei, assim, que não seria fiel eu fazer toda uma análise do bairro para uma área tão pequena de dunas, né? Que poderia impactar no resultado geral do trabalho. Você tem toda a razão. E por isso eu delimitei que os bairros deveriam ter uma porcentagem maior de dunas para serem considerados. Mas você tem que explicitar isso no seu trabalho. Tem que deixar claro para que a gente possa entender sem ficar com margem de dúvidas. Acho que era isso, não era? De dúvidas? Era, de pergunta foi só essa que eu fiz. Eu fiz algumas sugestões e você, depois, com o seu orientador, vão avaliar quais são passíveis de alteração ou não. Obrigada, Monique. Parabéns. Obrigado, Wanda. Nós vamos, sim, considerar desde o título, né, Monique? Nós ficamos em dúvida no título e aí a Monique propôs esse título e disse, perfeito, pouco tempo atrás. Mas nós estávamos atrás e ficou agora mais redondinho, não é? E dizer, Wanda, dizer isso para duas geógrafas, né, da banca, a Monique foi quem, de fato, aprendeu a usar toda a ferramenta, o QGIS, elaborou todos os mapas, tá? Fez um curso aí com o Narcélio, que foi me orientando também, e ela
acabou aí dominando essa ferramenta de uma maneira que chega a esse nível de edição, né? Então, fiquei super contente também. E agora vamos passar para a professora Lidriana, que foi professora da Monique. Contigo, Lidriana. Obrigada, Jeová. Eu vou só pegar uma água e um café, tá? Tranquilo. Eu fico escutando, dá para escutar. Tá, não, joia, estamos em casa. Primeiro, agradecer, né, o convite da Monique, do Jeová, para participar dessa banca. Eu me emocionei muito com a foto que você colocou da nossa viagem de campo, da disciplina de Oceanografia Geológica 2. Eu tenho um carinho especial por essa turma. Eu vejo muitos aqui, né? Então, obrigada por me proporcionar esse reencontro com todos aqui, que estão muitos defendendo, né? Seus colegas defendendo na mesma época, isso é muito bom. E te dizer, né, Monique, que seu trabalho é lindo, tá? É um trabalho muito bonito, né? Primeiro de tudo, você apresentou muito bem. Né? Obrigada, treinei algumas dúvidas que, assim, ao ler seu documento, né, que eu tive, algumas coisas até que no documento escrito você vai ver que eu te perguntava, né, e questionava na sua apresentação, isso ficou muito claro, né? Você tem uma segurança, uma leveza ao falar, você organizou a sua apresentação de uma forma muito bem feita, né? Muito clara, uma síntese, uma capacidade de síntese que me impressionou muito, né? Você é jovem, mas aí já tem um reflexo, já está aprovada no mestrado, já começou o mestrado, né? Então, isso daí reflete realmente o seu nível de maturidade, né? E assim, eu tive a oportunidade de te ver no quarto semestre na cadeira de Oceanografia Geológica, e eu fico muito feliz, né, em ver você aí terminando o seu curso de graduação com tanta propriedade, com tanto conteúdo, com tanta energia e com um trabalho primoroso, né, sobre as dunas de Fortaleza, né? Então, parabenizar você e ao Jeová, né? Essa dupla, né, uma dupla dinâmica, né, uma dupla de sucesso, porque o trabalho ele está muito bem feito, né? E o interessante, né, que é um trabalho de conclusão de curso de graduação que ele trabalhou com 3 metodologias, com 3 abordagens metodológicas, né? Você trabalhou com a questão de serviços ecossistêmicos, com a questão geoambiental, e você não detalhou isso no seu texto, mas você também trabalhou com algo hoje muito importante, de grande relevância, né, que é a história ambiental, né? Assim, você contou, né, a história ambiental, né, a evolução desses ecossistemas ao longo do tempo. E hoje, né, até conversando com colegas hoje mais cedo, né, é algo que está sendo muito valorizado, né? Através de utilização de documentos históricos, né, de documentos antigos, fotografias, mapas e etc., você contar também. Então, veja só, você usou 3, né, bases metodológicas e uma criatividade muito grande de ligar essas três bases e de uma forma muito bem feita, muito madura, né? Então, meus parabéns por ter conseguido fazer a junção de tudo isso de uma forma muito boa. Seu texto está muito bem redigido, né? Uma leitura clara, né? Foi fácil de ler, de entender, né? Então, assim, as minhas considerações, a Wanda, né? Ela fez, assim, eu não vou repetir, concordo com tudo que a Wanda falou, ok? E eu vou só pontuar algumas coisas, né, que eu acho que a gente pode discutir, né? Então, como eu lhe disse, a sua apresentação, ela foi uma apresentação que eu considero perfeita, certo? Então, nesse momento em que você já defendeu, o que é que eu te sugiro, né? A cabeça já mais tranquila, tentar repassar essa capacidade de síntese e de minúcia também para o texto
do TCC. Por quê? Porque ele fica na biblioteca. Então, assim, algumas questões de citações, sabe? Eu marquei aqui para você, tá? Essa atenção com as citações. Essa questão da referência bibliográfica que a Amanda falou, eu acredito que tu vai ter que colocar em inglês, porque eu acho que tem a BNT da biblioteca, sabe? Então, assim, vale a pena conversar com a nossa diretora lá da Biblioteca do Labomar, só para tirar essa dúvida. Mas eu acho que você vai ter que colocar a referência na língua inglesa. Mas não custa nada perguntar às meninas lá da biblioteca, tá joia? E algumas questões das citações que eu te falei, né, ao longo do trabalho. Então, vamos aqui. Você, na página 14, você começa a descrever as dunas, né? Então, você aqui no terceiro parágrafo, na introdução, você classifica as dunas móveis, você classifica as dunas em relação à movimentação e à forma, né? Você classifica, diz que existem as dunas migratórias, estacionárias e fósseis. Aí, logo em seguida, você começa a definir o que são dunas móveis, né? A questão da mobilidade dela e da ausência de vegetação. Aí, quando você vai lá na página 15, depois que você diz que existem as dunas estacionárias e as móveis, você começa um parágrafo dizendo o seguinte: as dunas costeiras suportam e abrigam uma vasta riqueza de flora e fauna. Então, aí é um outro tipo de duna, né? Então, como você usou só dunas costeiras, aí eu disse assim, mas por quê? Assim, essa hierarquia que você fez em relação, né, à dinâmica, né, dela, então, realmente que você, no caso, essa classificação, ela está bem associada à duna fixa, né? Porque, por exemplo, na Barcana e no Sanchi, você não vai encontrar uma vegetação, né, de grande porte, por isso que elas são móveis, entendeu? Então, só esses conceitos, né, você tem que dar uma alinhada, alinhar e citar, ok? Só uma questão de pequeno detalhe, mas que faz uma diferença, ok? Eu marquei aqui para você o local. Na figura 3, né? Quando eu vi a sua figura, que você interpolou os dados de 45, né, de 2020, a figura está maravilhosa. Mas aqui no meu exemplar, essa figura 3, ela não está com a resolução muito boa. Né? Então, assim, tentar melhorar essa resolução. Eu não sei se é porque tu teve que baixar a PDF para enviar para a gente, mas manter sempre o padrão de resolução dos teus mapas, né? Porque, como disse a Wanda, né? É um trabalho fantástico que traz um dado que eu acredito que muita gente nem, ou seja, muitos de nós não tínhamos essa informação tão atualizada dessa espacialização, né? Na página, que aqui você já pode até me responder, se você quiser, viu? Olha, na página 23, no último parágrafo, você fala o seguinte: as bacias hidrográficas de Fortaleza sofrem influência da maré e estão total ou parcialmente inseridas no município. São bacias hidrográficas, toda a bacia hidrográfica está submetida à influência da maré em toda a cidade de Fortaleza. Chama a atenção da sonora, tá? Então, qual o ambiente que se desenvolve a partir dessa influência marinha dentro dos canais fluviais da bacia hidrográfica do estuário, né? Então, existem alguns trabalhos que já delimitaram, por exemplo, essa influência, né, do mar realmente nesses sistemas, né? Como no Cocó, que tem um TCC do Pedro Paulo, que terminou graduação em cenografia no Labomar. Tem trabalhos também do Maranguapinho, Rio Ceará, né? Então, ou seja, você pode beber dessa fonte, né? Dessas informações que já existem de fato, porque a bacia hidrográfica não é algo muito... Né? Imagina só se toda a bacia hidrográfica tivesse com salinidade, né? Então, né? É só a questão de você definir, com base na literatura, o que seria essa zona estuarina, dentro desse contexto que já que você quis citar essa questão, né? Você menciona a questão de riachos históricos. E aí, como alguns riachos históricos de Fortaleza fazem parte das bacias, e aí eu te recordo de um trabalho muito legal do Marcelo Dutra, que terminou com Ciências Ambientais.
ele fez um trabalho histórico de evolução de algumas dessas drenagens, do Pajeú, que aí você pode também, né, fazer essa amarração, essa referência, né, ao trabalho dele, certo? Vamos aqui adiante. Logo no início dos seus resultados, né? E aí uma pergunta, né? Eu não sei, obviamente, no material cartográfico que você utilizou, eu fiquei curiosa, né? Que tipos de dunas existiam em 45, né? Naquela região ali da Barra do Ceará. Né? Você fala que existiam as dunas, mas eu não sei se nesse material histórico que você viu, tinha alguma informação como eram essas dunas. Eu não sei se você... É só uma pergunta, uma curiosidade, entendeu? Ele era um mapa com curvas de nível. E aí entendi. mapa, só tinha as alturas mesmo e as delimitações. Perfeito, perfeito. Então, já que eu tive essa dúvida, na metodologia você poderia explicar, que já que o material, né, que você estava utilizando, né, de imagens, ou ortofotocartas, alguma coisa assim, não tinha nessa época, né, você utilizou como estratégia as curvas de nível, né, do IBGE, tá? Então, assim, explicar isso para que outra pessoa não tenha essa dúvida que eu tive, ok? Mas nesse sentido. Ok, deixa eu passando aqui, para não me demorar muito. Tá. Nos teus mapas, quando você principalmente trabalha com a questão das dunas da Sabiaguaba, né? Eu acho uma sugestão, né? Mas aí você avalia. Por exemplo, na figura 15, você coloca a evolução das dunas, esse mapa foi muito legal. Mas colocasse o canal estuarino, se era possível você fazer, entende? Para que a gente tenha uma identificação visual da posição, pelo menos, do canal principal. Tá me entendendo, né? Do canal principal do rio, né? Do estuário. Só para a gente ter uma referência, já que, por que isso? Porque ao longo da sua discussão, você aborda muito, né? Essa questão do papel da duna, retroalimentando o sistema estuarino, com sedimentos. Então, assim, para quem está lendo seu trabalho, se você coloca esse indicador do canal, fica mais fácil, né, de alguém que não conhece a região, né, ele conseguir entender o que você quis explicar, ok? Sim, perfeito. Bem, você na sua figura 17, quando você estava descrevendo seus resultados, eu vi, né, que o decréscimo, né, da Sabiaguaba tinha sido menor, e aí você vai falar dessa relação somente nas conclusões. Como o teu capítulo é de resultados e discussões, né, a questão das unidades a importância do papel das unidades, né, de conservação que freou, né, esse avanço, né, essa antropização dessas áreas de dunas, né? Eu achei que ficou um pouco distante, sabe? Já que teu capítulo são resultados e discussões. Por que você pensou em deixar só o segredo, né? Ou seja, o que é que te motivou a colocar essa observação? Não teve nada específico. Eu acho que só foi um texto mesmo correndo e aconteceu isso. Teve lógica. Pronto. Então, assim, eu acho que você deve antecipar, né? Já que você mostra o resultado. E lá naquele resultado, como você fez na questão dos serviços, né? Que você fez as tabelas, agrupou, né? Utilizando como base a metodologia de Jeová, de outros autores, né? Você condensou, você também já pode jogar essa informação, tá? Porque ela ficou muito distante. É tanto que tu vai ver uma pergunta minha, lógico, eu fiz a pergunta, mas ela estava lá nas conclusões, ela pode vir antes, né? Então, as conclusões você pode fazer, como a Wanda disse, algo mais de síntese, né, geral, dos principais aspectos, né, da conclusão em si do seu trabalho, tá? Então, eu acho que essa informação deveria ser antecipada, tá? Concordo. Algumas coisas de referências eu fiz aqui, e na tua
conclusão propriamente dita, que eu vi que na sua apresentação você mudou um pouco, você chamou aprimorar. Mas quando você começa a sua conclusão no material escrito, né, você diz o seguinte, que algumas políticas públicas responsáveis pela gestão urbana da cidade de Fortaleza são inexistentes ou ineficazes, né? Mas aí lá embaixo você diz aprimorar, né? Lógico, talvez não seja o ideal, mas alguma coisa foi feita, né? Através do próprio seu orientador, né? A Wanda explicou que através de um movimento, né? Dos ambientalistas, né? Através disso foram feitos alguns avanços, né? De proteção dessas áreas. Então, assim, eu acho que inexistente, generalizar inexistente, ineficaz, é um pouco forte. Eu vejo que você lá embaixo, você já... Né? Ou então, se for essa sua intenção, não sei, ela deveria ser embasada pelo histórico desses decretos, dessas leis, né? Mostrando... Poderia colocar aqui historicamente, né? Não sei, assim. Mas se você colocar historicamente, aí, por isso que eu fiquei na dúvida, não queria, assim, se você for nessa linha, você tem que fazer um levantamento histórico dessas iniciativas de ações de política pública e fazer uma análise crítica do que provocou a sua ineficiência, né? Então, assim, não pode... Assim, eu acho que como a gente está na academia, né? Lógico, isso não é dizendo que não tem um posicionamento, mas, assim, tem que ter um embasamento, né? Então, porque, querendo ou não, foi feita alguma coisa, né? Criação de unidades de conservação, foi feita a questão principalmente pelo movimento ambientalista do passado. A gente não pode... Porque essa luta resultou em alguma coisa em política pública, tá entendendo? E aí, tu concorda ou não? Resultou, né? Em algumas coisas, né? A luta da turma aí da década de 70, 80, 90, ano 2000, né? Então, teve um produto dessa mobilização, tá? Então, assim, se tu for partir para essa linha, não sei se dá tempo que você vai, né? Mas, assim, algumas informações, elas têm que vir com um embasamento, tá? E é isso, você quer falar alguma coisa sobre essa questão? Não, eu concordo 100%, realmente ficou... Né? Pensa coerente. Bem, Tato. E na tua conclusão, você já acho que refletiu um pouco desse produto, né? Criação de Coca-Cola, zonas de água, então, mais nesse sentido, eu queria também entender, né? O que você pensou com isso. Mas, no mais, né? O seu trabalho está muito bom, né? É um prazer, né? Ver o que você produziu com muita qualidade, né? Eu digo, né, em meu nome, de seus professores, que estamos muito orgulhosos de você, tá? E te desejo aí muito sucesso. E como disse a Wanda, publique seu trabalho está muito bacana, não deixe esse trabalho ficar... espalhe ele pelo mundo, entendeu? Publique. Você tem um orientador aí que é um grande cientista, que vai lhe ajudar nesse caminhar, né, nessa fase final do trabalho, e parabenizar, né? Parabenizar pela qualidade apresentada do trabalho, sua forma de apresentar o seu trabalho, e por todo todo o caminhar no curso também, tá? Porque aqui é um dos itens de conclusão do curso, né? Então, a Monique é uma excelente aluna, né? É uma aluna que teve um caminhar no curso de oceanografia muito bonito, né? Então, é isso, Jeová. Muito obrigada. Passo a palavra para você. Obrigado, Lidriana. Certamente nós vamos contemplar essas questões, né? É importantíssimo esse momento para a gente, porque as questões que se levantam com esse empenho, não é, das duas colegas, é que realmente ilumina o trabalho de uma forma bem especial, né? Esse olhar coletivo e nesse nível de qualidade, né, que foi colocado
Adriana e pela Wanda, assim, bem importante, né? Então, eu gostaria de perguntar, porque a gente pode ir para outra sala, né, para dizer se é aprovada ou não aprovada. Não sei se... Acho que tem a nota, né, em TCC. Tem a nota. É só um brevíssimo esclarecimento. Passou demais a questão da bibliografia, eu não vi, não percebi, e ninguém comentou sobre isso. Mas realmente isso de fato mostra, por outro lado, né, Wanda, assim, o interesse dela de fazer, de construir. Isso foi fantástico, né? Teve esse resultado. Eu achei muito generoso, muito sabe? Demais. A atitude dela é uma atitude de generosidade para aqueles que, né, para aquelas pessoas que precisam ter acesso a esse material e que não saibam, né, ler inglês e tal, né? Mas aí, como eu te disse, tem que consultar as meninas da biblioteca. Mas aí a Bíblia não concorda. Não, eu acho que provavelmente não. Queria dizer, Lidriana, da escrita científica da Monique. É fruto de vocês, né, Monique? Assim, o Labomar é um instituto, né, assim, é um lugar de excelência na pesquisa e está aí sempre na ponta da nossa universidade, né, formando jovens com essa escrita bastante focada, né, vinculada às bibliografias. Então, você viu a apresentação como citando as referências. Então, isso vem, Adriana, desse trabalho de vocês, que é bem importante, né? Então, eu posso abrir outra sala ou a gente discute, né? Eu como o orientador, e me senti assim, muito contente com as observações de vocês, com o resultado da Monique. Eu posso iniciar dizendo qual é a minha nota. Se vocês quiserem isso ou não, eu digo... Jeová, a nota é 10. Então tá ótimo. Exato, porque as observações que foram feitas aqui, na verdade, são coisas simples para a Monique, né? Na verdade, é uma dúvida, é uma informação. Mas, assim, isso de forma alguma, nada do que foi falado aqui tipo, por Wanda e por mim, ele questiona a qualidade ou repercute numa nota diferente de 10. Né? Com certeza. Com certeza. Então, me acompanhe uma nota da Wanda. Bacana. Então, E do Jeová, né? Do orientador. Jeová não disse a dele ainda, não. 10 também. 10. Deixa eu dizer, então, parabéns, Monique, foi uma alegria, não é? Conduzir esse trabalho contigo. Acho que nós tivemos uma vez, ou presencialmente, às vezes nos encontrávamos nos movimentos e conversávamos um pouquinho, não é? A estrutura do projeto, da ideia, foi a Monique que trouxe para nós, tá? Para o nosso departamento, para mim especialmente. Então, foi assim, fantástico. É uma jovem que está aí super preparada para desenvolver o curso de pós-graduação no mestrado da Universidade de São Paulo, com um orientador assim, muito especial, trata de questões da planície costeira também, né? Foi o Gabriel que me disse quem era teu orientador. Não era até hoje. Eu tive a reunião hoje com ele para decidir se ele ia ou não me orientar. Pronto, era possivelmente assim. É isso, Monique. Então tá contigo aí. Você já fez os agradecimentos, mas se você quiser falar alguma coisa, e parabenizar a sua família também, o seu companheiro, né? Que as coisas correram super bem. Parabéns, Monique. Obrigada. E obrigado por o Labomar, não é? Também. Eu botei nos agradecimentos. Apontar para nós, não é, Wanda? Assim, os jovens tão especiais. Com certeza. Eu gostaria de agradecer novamente à banca. A professora Lidriana faz parte totalmente da minha história na graduação de oceanografia. O campo que ela citou foi o do Delta do Parnaíba, não foi, professora? Que tinha alma no prédio, você não lembra? Então, assim,
É incrível, eu adorava as aulas dela, eu sempre saía... Tudo que eu aprendi de erosão costeira foi na cadeira dela, e de problemas, assim, geológicos. Então, eu amava. A professora Wanda Claudiana não tive a oportunidade de ter aula, mas é, assim, a referência da referência da referência. E o professor Jeová Meirelles o professor Jeová Meirelles, né? Eu tenho um carinho muito grande. E é isso, a gente teve... Acho que a gente não teve nenhuma reunião presencial, professor. A gente só teve reuniões virtuais e a gente se via em momentos, assim, que não tinham nada a ver. E, mesmo assim, eu me senti muito bem orientada. Então, eu espero que no mestrado eu tenha essa sorte também. E, de fato, eu não sabia nada de geoprocessamento nem de mapas. Quando o professor Jeová falou que eu precisava fazer, eu quase surtei. Eu não sabia nada, nem abri o QGIS, eu sabia. Mas aí o Narcélio me ajudou bastante. E depois eu acabei achando divertido o processo e levei como uma brincadeira. Muito legal. Brincadeira, hein? Aos meus amigos que estão aqui presentes, estão no WhatsApp surtando, mandando 1000 mensagens, eu gostaria de agradecer. Nesse contexto de pandemia, que a gente não pôde se ver, que eu fiz o TCC todo online, a gente acaba perdendo muitas coisas no caminho, né, experiências, e eles foram fundamentais nessa jornada. Ao meu namorado, né, que é o Gabriel Aguiar, famosíssimo, me ajudou muito, foi nos campos comigo, foi em todos os campos, foi no campo da Mata do Miriú, foi no campo da Sabiaguaba, foi em todos os campos, me ajudou em tudo. Quando era no período de discutir o TCC, eu não sabia o que fazer, ele falava, calma, aí sentava comigo, aí a gente olhava lá. Então, também, sem ele, eu não sei como teria, acho que o trabalho não teria sido tão bom. E é isso, aos demais que estão aqui, que eu não conheço, e muito obrigada, gente. Valeu, Monique. Tchau, pessoal. Se a galera quiser ligar os microfones aí... Sim. Jeová, eu gostaria ainda de dizer que, além do prazer de participar desse trabalho, é um grande prazer estar numa banca com a Lidriana e com você. Foi muito legal essa tarde. Muito boa. A oportunidade de voltar a ver vocês, ouvir vocês, foi excelente. Muito obrigada. Deixa eu grande também para o querido Sérgio Rossi. Um abração super carinhoso para ele. Tá jóia. Beijo, pessoal. Um abraço. Grande abraço. Já que são que horas? Que horas?